Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Então, a gente vai falar sobre produção de texto, tá? O texto dissertativo argumentativo é um gênero discursivo muito comum nas provas vestibulares e no Enem. Em resumo, trata-se de uma produção em que o autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. Nesse caso específico do Exame Nacional do Ensino Médio, exige também que se apresentem propostas de soluções para os problemas levantados na argumentação. Então, o texto argumentativo, também chamado de dissertativo, tá? São os temas, é o texto mais comum usado em vestibulares e no Enem. A dissertação, né, ela pode ser por argumentação e pode ser dissertação expositiva. Aí vocês perguntam assim: o que é dissertar? Dissertar, gente, é debater, é questionar, é expor, expressar um ponto de vista. E já a expositiva, uma dissertação expositiva, é quando você apresenta, né, o ponto de vista e o argumento da outra pessoa, né, que é no caso de um resumo. Então, quando você está expondo, né, apresentando o ponto de vista, mas de uma outra pessoa, você está fazendo apenas um resumo. Já o texto dissertativo argumentativo é quando você apresenta o seu ponto de vista, o que você pensa sobre algum tema específico. Tá? É o que aparece por aí. O Enem, por exemplo, é dissertação argumentativa sempre, porque o Enem quer saber o que você pensa, o que você acha de um determinado tema específico. Tá? Então, o que a gente tem que ter? Temos que ter um ponto de vista, né, uma opinião, e argumentos que sustentem esse ponto de vista. Não basta ter só opinião, tem que ter argumento. Por exemplo, se a gente tem como tema a evasão escolar no Brasil, tá? Como que você vai fazer um texto desse? Primeiro você tem que pensar, né? Existe evasão escolar no Brasil? Se sim, por quê? Quais as causas? Se não existe evasão escolar no Brasil, por que não existe? Né? Quais são as causas? E é claro, como a gente devia falar, como eu falei no slide anterior, né, o Enem sugere sempre que haja uma proposta de solução, tá? Você vai colocar uma proposta de solução dentro do tema específico, tá? Alguns itens importantes, tá, para a produção de um texto argumentativo seria convencer o leitor sobre uma situação específica, fazendo com que ele confie no que você, no que o autor acredita, né? Que você, o autor, acredita. Então, você tem que fazer com que eles acreditem no que você está expondo. Conhecer o público-alvo, quem eu quero convencer. Recurso muito usado nas propagandas que se adapta ao público para que haja sucesso na sua finalidade. Né? Então, a gente conhecendo o público, né, que a gente vai escrever, se torna um pouco mais fácil a maneira de como a gente vai escrever, né? Quando lemos um texto e não conseguimos entender os seus encadeamentos, estamos diante de um problema de coerência. A coerência é a construção do sentido do texto, né? Seria construções sem sentido, seria um texto incoerente. Nós vamos falar um pouco agora sobre coesão e sobre coerência, tá? Coesão e coerência são dois elementos importantes na construção de um texto, tá? Eles sempre caminham juntos, por isso que existe coesão e coerência textual, tá? Sem a coesão, não seria possível transformar uma sequência de palavras num todo organizado, isso é, né, formar um texto. A coesão e a coerência desempenham funções diferentes dentro de um texto e são muito importantes para entender como fazer uma boa redação. Então, na verdade, a coesão o que é? A coesão é a estrutura do texto, né? São palavras adequadas, a gente tem que usar palavras adequadas para construir um texto adequado. Por exemplo, o uso de conectivos adequados, aquelas conjunções que a gente já falou, né? O uso de conectivos, usar uma preposição adequada para unir palavras, né? As conjunções adequadas para unir essas orações, né? O uso correto de advérbios, de pronomes, né? Então, a coesão em si, ela trabalha com a gramática,
tá? Já né, a coerência é a lógica, né? São informações transmitidas, né? A gente tem que transmitir informações de uma sequência lógica, tá? Então, se falar em coerência, coerência é lógica, né? São informações, ideias que você quer passar dentro do texto, tá? Um texto, ele pode ser coeso, né? Ou seja, toda a parte gramatical está toda certinha e incoerente ao mesmo tempo, mas sem lógica, né? Sem sequência de informações, tá? Ambas possuem em comum apenas o fato de serem relacionadas com as regras essenciais para a produção de um bom texto. O ponto principal da coesão textual são as regras da gramática, como eu falei ali, ou seja, articulação interna. E já a coerência textual, do contrário, aborda a articulação externa e mais profunda do texto, né? Seria o conteúdo do texto. Veja aqui alguns elementos importantes para um texto com coerência. Escrever de forma clara, simples, objetiva e concisa. Fazer a estruturação da ideia principal e das ideias secundárias. Estabelecer uma linha de raciocínio e pensamentos lógicos. Cruzamento de ideias e harmonias entre os fatos. Propagar a informação importante com ênfase nas partes mais importantes. Expor informações suficientes sobre o assunto. E mostrar que domina o assunto apresentado. É claro, né, gente? Se você não tiver conhecimento do assunto, você não vai conseguir desenvolver um texto, tá? Todo texto tem que ter um conhecimento do assunto. Tá? Então, por isso, eu falo para vocês, sejam sempre atualizados, sempre olhando, né, as notícias, né, as reportagens, né? Porque dentro do Enem, as propostas do Enem e propostas de vestibulares por aí, eles pedem muita atualidade, né? E se você não dominar o assunto, você não vai conseguir fazer um texto. Que devem ser evitados numa coerência textual. Uso desnecessário de palavras, né? Não tem o porquê você usar uma palavra bonita para deixar o texto bonito, mas você não sabe o significado correto da frase, da palavra, né? Você acaba estragando o texto, quer deixar ele mais bonito, mais enriquecido com uma palavra diferente, mas é um significado que não condiz com o texto, tá? Repetição de termos, né? Evitar repetição de termos, ideias redundantes, né? Contradições, existência de fatos isolados, frases muito longas, né? Frases prontas, clichês, jargões, estrangeirismos, né? Isso você sabe que a gente não deve usar no texto argumentativo, nunca usar gírias, né? Clichês. Né? E os outros recursos que deixam o discurso pobre. Eu vou ler um texto aqui com vocês e quero que vocês prestem bem atenção no texto, quero que vocês me digam aonde está a incoerência desse texto. Por que esse texto não tem coerência? Havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina de uma das avenidas de São Paulo. Ele era tão fraquinho que mal podia carregar a cesta em que estavam os pacotinhos de amendoim. Um dia, na esquina em que ficava um motorista que vinha em alta velocidade, perdeu a direção. O carro capotou e ficou de rodas para o ar. O menino não pensou duas vezes. Correu para o carro e tirou de lá o motorista, que era um homem corpulento. Carregou até a calçada, parou o carro e levou o homem para o hospital. Assim, salvou-lhe a vida. Dê uma olhadinha, vocês ali, e me digam aonde está a incoerência desse texto. Ó,
Um dos fatos ali que mostra incoerência seria o quê? Que havia o menino ele era muito magro, né? Ele era muito magro e ele é tão fraquinho que ele não podia nem carregar a cesta, como que ele correu o carro e tirou o homem corpulento, né? Se ele não tinha força, ele era tão magro, né? E ele tirou o homem corpulento do carro, né? Olha, são informações que não têm uma sequência, né? Ela contradiz, né? Há uma contradição aqui. Né? Então, o texto apresenta um problema de coerência. Qual a alternativa que identifica o tipo de incoerência cometida seria a contradição, né? Criando uma coesão textual. Para que um texto seja entendido de forma correta, é preciso que exista uma coesão harmoniosa entre as várias partes. Essa conexão é feita por meio de estratégias, havendo assim vários elementos que contribuem para uma coesão textual. A coesão, que são usados pronomes e expressões adverbiais para evitar repetições de termos já citados ao longo do texto. Você viu minha prima por aí? Ela disse que vinha hoje. Então veja, ao invés de repetir a frase, você viu minha prima por aí? Minha prima disse que vinha hoje. Não, apenas usei um pronome adequado, né? E substituí a palavra minha prima por ela. Essa bolsa é minha. Onde está a sua bolsa? Não preciso repetir, né? Onde está a sua? Eu usei ele sua, um outro pronome adequado, né? Relacionado à bolsa. 2, eu tenho o uso de conectivos e expressões, né? Que seriam aquelas conjunções que vão dar continuidade aos assuntos, né? Formando, ligando então as orações, né? Liga as orações e cria uma sequência de, de fato daquilo que já foi falado. Por conseguinte, embora, logo, com o final de, caso, entre outros. Olha, algum exemplo. Perante aquele problema, não foi fácil tomar uma decisão. Perante, né? Perante, eu tenho uma conjunção. Isto posto, continuaremos realizando nossa pesquisa. A utilização de recursos coesivos que possibilitam a manutenção do assunto sem repetir palavras. Então, mas um recurso em que a gente não vai repetir palavras, né, para que não haja repetição de palavras. Um dos pesquisadores estava próximo de mais uma descoberta. Os investigadores restantes aguardavam as conclusões. Outro recurso de coesão é a omissão de elementos já mencionados no texto, desde que facilmente identificáveis. Então, minha irmã está no mercado, foi comprar arroz e feijão. Então, aqui eu estou omitindo a palavrinha minha irmã. Né? Então, eu vou falar que minha irmã foi no mercado, minha irmã foi comprar arroz e feijão. Tá vendo? A omissão da palavrinha aqui, minha irmã. Apenas uso foi comprar arroz e feijão. Juliana e Renata são melhores amigas. Juliana e Renata querem viajar juntas? Não, eu posso omitir, né? A Juliana e Renata, e apenas querem viajar juntas. Assim que nós temos palavras usadas que retomam outras já faladas, existindo, entretanto, uma nova definição desse termo, sem que exista a correspondência total ao primeiro termo. Para a festa, ele comprou um terno novo. Eu vou comprar também. Tá? Eu já tenho a palavra usada. Vou comprar também o quê? Um terno novo. Né? Não preciso, apenas eu vou comprar também. Ou seja, que não, as informações têm uma sequência e ela não foge à ideia. Né? Outros elementos que contribuem para uma coesão textual. Uso correto da ordenação das palavras no período. Né? O uso correto de desinências nominais, gênero e número, masculino, feminino, singular, plural. Uso das desinências verbais, né? Seria a flexão de número, pessoa, modo e tempos verbais.
E uso correto da preposição e da conjunção, que a gente já tinha falado. Veja exemplo de texto sem coesão. É isso, é só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. Saiba que o que eu sinto não mudará. Esse é um trechinho, né, da composição da música da Vanessa da Mata, né? Esse trecho aqui é um trecho que não tem coesão. Mudando, passando esse trecho, tá? Colocando os conectivos corretos, né, na maneira correta, criando um texto com coesão e coerência, o trecho fica da seguinte forma. Se é só isso, então não tem mais jeito, por isso acabou. Desejo-lhe boa sorte e não se preocupe, não tem nada o que dizer. Isso são só palavras, mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. Tá? Vejam a diferença, gente, do que é um conectivo, né? Quando une, né, uma frase a outra. Se é só isso, então não tem mais jeito, né? Então, ó, aqui eu já tenho um conectivo que ser. Ó, é só isso, não tem mais jeito. Acabou? Se é só isso, né? Então não tem mais jeito, né? Então não tem mais jeito. Por isso, acabou. Olha, mais um conectivo, tá? Ó, se, então, por isso, tá? Boa sorte. Desejo-lhe boa sorte, né? E não se preocupe, né? Não tenho o que dizer, são só palavras, né? Não tem nada o que dizer. Isso são só palavras, olha. O emprego de um pronome aqui demonstrativo, né? Mas, saiba, mas, olha, né? Eu tenho uma conjunção adversativa. Saiba que o que eu sinto por você nunca mudará, tá? Então, gente, por hoje é isso, né? A gente vai dar continuidade. Na próxima semana a gente tem mais uma aula de produção de texto e a gente vai dar continuidade trabalhando com introdução, desenvolvimento e conclusão de um texto, ok? Então, gente, tchau, até amanhã. Amanhã nós temos aulas de gramática, ok? Até mais e se cuide.